que tem coisa que a gente tem que se posicionar em fé. E a palavra de hoje é justamente sobre esse Deus que não dorme, que está sempre acordado, que não pisca. Nós precisamos piscar, porque a gente precisa umidificar o nosso globo ocular. Mas Deus, Ele não precisa disso. Então Ele está sempre com os olhos abertos, olhando para você, cuidando de você, vendo a tua necessidade, vendo o que você precisa. E Deus está hoje aqui neste lugar, olhando para cada um de vocês. Você acredita nisso? Ele vê o todo, mas Ele vê todo mundo. E Ele está vendo aqui a minha vida hoje. Ele conhece o que está passando com você, mas Ele tem o mesmo cuidado com todas as pessoas no mundo inteiro. Que Deus é esse tão poderoso, capaz de ter essa percepção tão extraordinária e um cuidado tão profundo e ser tão abrangente no seu amor, capaz de olhar individualmente cada necessidade e ainda assim cuidar de mim? Que Deus é esse que nós servimos? É o mesmo Deus que nos ensina a ter fé. É o mesmo Deus que é o pai de Abraão, o pai de Isaac e Jacó. É o mesmo Deus que Ele é o guarda de Israel. E a Bíblia vai falar que o guarda de Israel, como Paulo falou muito bem hoje, sem saber o que eu iria ministrar hoje, que está em Salmo 121, capítulo 4, a palavra vai dizer que o guarda de Israel, ele não dorme e nem cochila. Ele vai dizer que o guarda de Israel, ele não fecha os olhos, e Ele está olhando para mim e para você agora mesmo. E eu fico empolgada e muito, também com uma expectativa grande sobre esse Deus, porque se Ele não dorme, não cochila, significa que Ele não para nem para dar aquela sonequinha que alguns de vocês precisam dar depois do meio-dia. Eu lembro que meu pai, todos os dias, quando ele vinha para casa do trabalho, no horário do almoço, ele falava assim: eu preciso descansar 20 minutinhos. Que é aquela cesta, né? Eu preciso fechar os olhos 20 minutinhos. E na hora dos 20 minutinhos do meu pai era sagrado. Todos os 7 filhos em casa tinham que fazer silêncio. Porque papai tinha que descansar. Porque depois dos 20 minutos, aí levantava, tomava um banho rapidamente de novo e foi para o trabalho e só voltava para casa depois das 6 horas. O nosso Deus não precisa desse tempo para descansar. Nós precisamos. Nós somos seres humanos e precisamos ser restaurados em nossas células, elas precisam ser renovadas. Mas Deus não precisa disso. Ele não dorme, não cochila, não vacila. Os seus olhos nunca fecham e Ele sequer pisca. E é nessa expectativa que eu quero te levar a corresponder com aquilo que Deus está falando esta manhã. Eu gosto de usar o exemplo da Alexandra por onde eu passo. Já falei aqui com algumas meninas, mas é porque é tão verdade isso na nossa igreja. É algo tão palpável que eu preciso compartilhar com vocês. Certo? A Alexandra é a pessoa que tudo que é liberado, ela pega no ar, assim, tá? Falou uma palavra profética que é minha. E um dia, Paulo observou ela fazendo assim. E aí o Paulo perguntou para ela depois: Alexandra, por que você está fazendo assim? Porque eu peguei minha bênção, vi que do lado não levantou a mão para pegar, já peguei a dele e do lado também. Eu me apropriei da bênção. Sabe o que é isso? Uma consciência de que existem passos de fé que nós precisamos dar para que Deus responda aquilo que eu estou pedindo, porque a minha fé está sendo colocada em prática e o meu cérebro, humanamente falando, cientificamente falando, ele vai acreditar na história que eu contar para ele. Então eu prefiro contar a verdade. Tenha fé. Você pode contar qualquer mentira a teu respeito, mas o bom mesmo é que você comece a falar o que a Bíblia diz a seu respeito, porque a Bíblia diz que você é filho de Deus, então é importante que você faça o seu cérebro acreditar nisso. Porque mentira demais, o diabo já conta. E nós precisamos aprender a cortar as mentiras do diabo, a quebrar isso e a repreender, porque é muito rápido aceitar uma mentira. Eu ensino para as meninas todas as vezes que nós temos apenas 5 segundos para impedir que um dardo inflamado do maligno entre, se estabeleça como um pensamento, desça para o meu coração e se torne uma verdade absoluta. 5 segundos. Basta 5 segundos para você ouvir Satanás, as mentiras que ele conta a teu respeito, ou as falsas crenças que você estabeleceu. Quando aquilo chega ao teu ouvido, aquilo parece que já se torna uma verdade absoluta. Mas eu quero te ensinar agora hoje que a verdade absoluta a teu respeito é aquilo que a Bíblia diz que você é. E nós precisamos ter isso palpável.
E a Alexandra passou essa fé para a filha dela, Maria Fernanda. Maria Fernanda era pequenininha, Fefe está aqui, né? Está grande já, né? Maria Fernanda, a gente chamava ela de Fefe, era pequenininha. E certo dia nós fizemos um sorteio de uma bicicleta para o Dia das Crianças. E resolvemos fazer lá no Zerão aberto. E quando a gente foi fazer esse sorteio, gente, chegou tanta criança. Já não era mais só para o pessoal da igreja. Você lembra disso, Célia? Você estava lá. Um monte de criança chegou. Mas antes do sorteio acontecer, todo mundo falava, as crianças, é minha bicicleta, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Os meus filhos diziam, eu vou ganhar a bicicleta. E Maria Fernanda, plena de fé, dizia assim, essa bicicleta já é minha. E os outros diziam, não, é minha, vai ser minha. Ela disse, essa bicicleta já é minha. No dia do sorteio, quem que ganha a bicicleta? Maria Fernanda. Mas esse é só o começo da história. Ano seguinte fizemos mais um sorteio de mais uma bicicleta. E mais crianças vieram para o sorteio. E lá estava Maria Fernanda dizendo novamente, essa bicicleta já é minha. E as outras crianças falavam assim, não, é minha, eu vou ganhar, eu vou ganhar. E ela se posicionando firmemente disse, essa bicicleta já é minha. A líder do Ministério Infantil na época chegou para mim e disse assim, pastora, o que tu acha da gente não colocar o nome da Maria Fernanda? Eu disse, menina, te acalma que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Depois que eu falei isso, eu fui ver que tem um vídeo, um meme de um homem que recebe 3 raios no mesmo lugar. Ele pega um raio, levanta, sai, depois ele pega outro e sai. Eu digo, gente, é possível? É possível? E então, fomos fazer o sorteio. E aí as outras professoras chegaram para mim e digo, pastora, o nome da Maria Fernanda está lá. Digo, menina, sossega o coração. Vai dar tudo certo. E Maria Fernanda dizendo, a bicicleta é minha. É minha, eu já ganhei. Vamos fazer o sorteio. Pastora, vem tirar o nome aqui. E a bicicleta vai para Maria Fernanda. Todo mundo ficou de queixo caído. Como pode? Uma menina que na época tinha 9 anos a primeira vez, depois ela tinha 10 anos. Não estou falando de uma fé de uma adulta, estou falando da fé de uma criança. Que simplesmente se posicionou em fé. E aí, ela toda alegre, as crianças assim, de novo. A impressão que dava é que só tinha o nome da Maria Fernanda naquele pacote, mas não. Eu acredito até que o papel da Maria Fernanda talvez tenha ficado bem pequenininho. Que a tia estava com medo. E aí, quando ela pega a bicicleta, ela simplesmente pega a bicicleta, vira e entrega para uma criança que não tinha bicicleta e que não tinha condição de ter uma bicicleta. E ela entrega aquela bicicleta. E ali nós entendemos, a fé não é só sobre você. Quando você tem fé, você transborda e abençoa outras pessoas também. Eu quero te convidar hoje a ter fé e a entender aquilo que Deus vai falar conosco nessa manhã, amém? Coloca para mim aí Salmo 121:4. Eu estou usando a versão NVI, mas pode colocar. Se você tiver a NVI, não sei se aparece aqui para mim. Salmo 121, versículo 4 e o 5. Vai dizer assim: sim, o protetor de Israel não. Ele está sempre alerta. Outra versão que eu acabei de falar há pouco é: o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Deus não fecha os olhos nunca. Quando eu era pequena, eu lembro que eu tinha a impressão de que eu podia fazer as coisas erradas que ninguém iria descobrir. Então eu era pequenininha e eu tinha um verdadeiro desespero por comer leitinho em pó. Oh, coisa boa que era aquilo para mim. Mas eu comia escondido, porque leitinho, além de ser caro, eram 7 filhos. Então eu pegava a lata de leitinho quando a mãe não estava por perto, e eu ia para debaixo da mesa, e a mesa tinha uma toalha que caía assim ao redor, e eu me escondia embaixo da mesa e eu comia aquele leitinho. E eu, tá rindo, né? Mas leitinho para mim é igual arroz doce para você. Meu marido ama arroz doce.
Mas o leitinho para mim era algo maravilhoso. Eu ainda sinto o sabor do leitinho na boca. Quando fala, essas coisas não são boas, né? Eu não lembro se minha mãe me pegou, com certeza ela devia saber, porque criança não sabe esconder muito vestígio. Quando você está comendo leitinho, um pó sai pelos cantos, né? Vai deixando ali as marquinhas. E a minha mãe, ela trabalhava muito, meu pai trabalhava muito e tinha que dar conta dos filhos. Então era até um egoísmo da minha parte comer todo o leitinho junto, sozinha. Mas eu fazia pior na época, não sei se você conhece, eu misturava com quick de morango. Olha, comia quick, hein? Hoje eu não gosto mais não, ficaria só com leitinho. É terrível. Mas, para mim era maravilhoso aquilo lá. Mas eu tinha a impressão, e eu lembro muito bem, de que parecia que a minha mãe ia aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Porque quando a gente é criança, a gente sabe que parece que a mamãe está vendo a gente. E eu tinha essa impressão, que em algum momento ela iria descobrir. Mas essa sensação que nós temos já é uma sensação que é dada por causa do nosso DNA em Deus, que nós sabemos, ou não sabemos ainda, precisamos descobrir algumas pessoas, que nós somos feitos por Ele. Então Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Então quando você tem uma ligação com o Criador, você sabe que o teu Criador está cuidando de você. Então esse olhar da minha mãe na época, depois eu fui entender que na verdade era o cuidado da minha mãe. Mas eu fazia escondido. Mas tinha alguém que estava sempre vendo. E esse alguém era Deus. Nós sabemos que Deus pode ver todas as coisas em todo lugar. Se eu falar para você que Deus está vendo você agora, além do teu pensamento, sabendo o que está se passando no teu coração nesse exato momento, talvez você vai dizer só assim: ah, ok, eu creio nesse Deus. Interessante isso. Ele sabe todas as coisas. Mas quando isso passa a ser uma verdade absoluta dentro de mim, e eu entendo que Deus sonda a minha mente, o meu coração, como se estivesse com lanternas dentro de mim, e que não há nada que esteja escondido embaixo da mesa que vá permanecer escondido, porque Deus olha e vê tudo e todos. E quando eu entendo essa verdade, então surge um outro comportamento como consequência, que é um comportamento muito importante, que essa humanidade perdeu, essa geração perdeu, que é algo que nós chamamos, na palavra de Deus, de o temor do Senhor. Quando você sabe que Ele é Deus, quando você sabe que Ele é todo-poderoso, quando você sabe que Ele está vendo tudo, então você tem temor a Ele, não por medo dEle, mas porque você não quer desagradar o coração de Deus, porque é tão precioso agradar a Deus que você quer permanecer. Salmo 124 foi escrito pelo rei Davi, em um momento muito difícil. 121, Salmo 121. Ele estava muito triste, estava chorando bastante, estava muito, estava buscando essa esperança em Deus, porque um grande amigo dele havia falecido. O profeta Samuel morreu com cerca de 80 anos, e Davi agora ainda não era rei aqui, era um jovem. Nós sabemos que ele não era rei ainda, porque Davi foi rei aos 30 anos de idade, mas ele foi ungido rei por Samuel lá atrás, entre os 10 e 15 anos. Digamos que Deus chamou ele com 15 anos, dos 15 anos para ser rei, até os 30 anos para ser rei, demorou mais 15 anos pelo menos. E ele teve que esperar a promessa de Deus se cumprir na vida dele. E Davi não fez por onde se cumprir. Ele não falou assim: nossa, Deus está falando comigo já há tanto tempo, mas ele não cumpre, então talvez ele tenha fechado os olhos, talvez ele não esteja me percebendo, talvez ele não saiba quem eu sou mais, talvez ele esteja muito ocupado, ou talvez tudo aquilo foi mentira. Nada passa de uma mentira, e talvez ele nem exista. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é sobre o seu tempo na sua vida, mas sobre o tempo de Deus para você. Porque o mais importante na vida de Davi foi o processo que ele passou durante esses 15 anos até chegar à coroa. Muitas vezes nós queremos a coroa e fazemos de tudo para que isso aconteça, e nós perdemos o temor do Senhor, e nós perdemos essa essência de estar sempre buscando a presença de Deus, sabendo que Ele está vendo tudo que eu faço. E Davi, nesse momento agora, antes dos 30 anos, antes de ser coroado rei,
Ele se encontra num momento triste. O meu amigo, aquele que me dava direção. Porque Samuel ouvia Deus e vinha para Davi compartilhar o que Deus estava falando com ele. E quando você tem alguém que é importante na sua vida, alguém que te dá conselhos, um bom pai que te inspira, uma boa mãe que te inspira, quando aquela pessoa se vai, é extremamente doloroso perder alguém. É muito difícil. Samuel agora havia partido e Davi estava numa situação no deserto de Parã, onde hoje é a região da Palestina, chorando muito. E ele começa a escrever esse salmo em meio ao deserto. Deixa eu falar uma coisa para você que está se sentindo no meio do deserto. O deserto não é para você estar lá se lastimando, se lamentando, maldizendo Deus, maldizendo a sua vida. Deserto é lugar de prova, mas é lugar também de adoração a Deus, porque lá você será provado para você ser aperfeiçoado. Neste momento agora, Davi está chorando. Coloca para mim aí, se você conseguir, todo o Salmo 121. E ele escreve assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá. O quê? O seu protetor, o guarda de Israel, vai estar dormindo? Vai estar cochilando? Vai estar cansado? Estará o quê? Acordado, alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. E com o coração cheio de tristeza, porque havia perdido um amigo, mas não havia perdido a fé. Ele disse: o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. Não importa o que eu passe, não importa onde eu estou, não importa qual é a minha situação, não importa qual é o tamanho da minha dor, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará, porque ele não dorme, ele não dormita, ele não cochila, ele sequer pisca, ele está alerta, ele está alerta, ele está alerta, ele está alerta. Oh, aleluia. Ele está alerta. Jeová está alerta. Nosso Pai está alerta. O Senhor está alerta. O grande Senhor, oh, aleluia, Ele está alerta. Porque os seus olhos não dormem e Ele jamais cochila. Recentemente eu fui como vocês sabem, a gente fez um retiro de pastores. Na volta, havia muita neblina, como nunca tínhamos passado antes, estava bem perigoso. Então a gente resolveu dormir em Curitiba. No dia seguinte, colocando as coisas no carro, Paulo entrou. Eu estava dentro do carro com a porta aberta na parte de trás, colocando a cadeirinha da Sara, arrumando a Sara na cadeirinha. Davi estava no banco, abrindo a mala e colocando as coisas dentro do carro, quando a gente escuta uma voz de uma moça falando com Davi assim: oi, eu te vi ontem. E o Davi: o quê? Aí o Paulo falou assim: quem é? Aí o Paulo saiu para ver e ficou perto. E ela disse assim para o Davi: eu te vi ontem na balada. Mas quase que eu olho para o Davi: como é que é, Davi? Onde tu estava? Quando ela falou isso, eu saí do carro, meio corpo, fiquei sentada ainda. Porque naquele momento meu instinto de mãe, que está sempre alerta, já se posicionou. Deixa eu ver o que está acontecendo aí. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, viu que ela ficou assim. Não sabia que tinha uma mulher no carro. E o Davi aquele dia estava assim, né? Vestido de roupa de praia, uma camisa branca, né? Num frio que eu não entendo essa cabeça dos adolescentes. E quando tá calor ele coloca moletom. Mas naquele dia todo mundo com frio, ele lá arrumadinho. E ela olha para mim, ela diz: oi. Aí eu disse: oi. E a minha postura de mãe imediatamente foi: o que você quer? Na hora ela, e o Espírito Santo falou no meu ouvido: o que você está fazendo?
que você está fazendo? Olha a oportunidade que eu estou te dando. Presta atenção. Aí eu, diga, querida. Voltei, né? Diga. É que eu achei que eu tinha visto ele ontem na balada. Era uma mulher que trabalha nas noites para ganhar dinheiro, e aquela hora estava trabalhando durante o dia também. Vocês me entendem bem. Uma roupa bem curta, uma meia arrastão, uma blusa curtinha, um casaco bem fininho. E ao lado dela passou um homem, um senhor que devia ter quase 60 anos, era umas 9 horas da manhã, eu acredito, 10 horas, com um copo plástico cheio de cerveja, puxando ela e falando assim: vamos, vamos. E ele foi, e ela ficou olhando para mim, e eu disse: por que você está fazendo isso? Jesus te ama tanto. E os olhos dela se encheram de lágrimas. Jesus está cuidando de você. E ela olhou para mim com o olho cheio de lágrimas e disse assim: Ele não me quer mais. Olha para a minha vida. Olha o que eu faço. E eu disse: Deus nunca tirou os olhos de você. E ela disse: mas eu não sei nem como voltar. Você pode voltar hoje, porque hoje é o seu dia. E Ele me colocou aqui hoje para te dizer que hoje é dia de você voltar para o Pai. E ela pegou minha mão, ela beijou a minha mão e disse: você foi um anjo que Ele mandou para mim hoje? Aí eu disse assim: digamos que sim. Porque até agora há pouco era uma leoa, né? Digamos que sim. E eu disse: mas Ele quer você. Eu fiz uma breve oração com ela. Aquele homem passou novamente com mais indignação, puxou o braço dela: vamos, eu estou te chamando. E ela disse assim para mim: eu tenho que ir. O serviço já está pago. Eu não posso deixar o serviço. Eu disse: eu te entendo. Mas leve Jesus com você. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas eu sei que desde esse dia eu oro por ela. Porque sei que da mesma forma que os olhos de Deus não se fecham a meu respeito, não se fecham sobre ela. Os olhos de Deus estão em todo lugar, em toda situação, em todo momento. E Ele está justamente hoje olhando para você. Mas existe outra coisa que Ele quer encontrar dentro do teu coração. Ele quer saber: eu posso contar contigo para essa grande missão? A Bíblia fala que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, buscando um em que Ele possa confiar e entregar os seus mistérios. Os olhos de Deus nunca deixaram de estar sobre você. Sempre estiveram dia e noite, noite e dia e noite, noite e dia. Pastora, mas você não sabe o que eu faço no escuro. Deus sabe, viu, meu irmão? Deus sabe, Deus sabe. Pastora, mas a senhora não sabe o que eu tenho feito nos últimos anos da minha vida. Deus sabe. Sabe tanto que Ele está te convidando hoje, um arrependimento, para se entregar a esse Deus todo-poderoso, de verdade. Mesmo que você já esteja vindo à igreja há tanto tempo, muitas vezes nós esquecemos que Deus olha quem está comendo leitinho debaixo da mesa. O mesmo olhar que Ele entregou para ela naquele dia, Ele entregou para mim debaixo da mesa, porque Ele estava me vendo. Não é à toa que hoje eu tenho intolerância à lactose, né? Comi muito. Enxaqueca dá só de provar. Já começa, meus olhos parecem que vão sair da órbita, de tanta dor. Hoje eu entendo, fazendo essa pregação aqui, eu entendi. Deus, eu entendi de onde veio, finalmente. O Senhor me fez lembrar. Fazer aquilo que todo mundo vê bonitinho na frente de todo mundo é lindo, né? Mas quando ninguém está vendo? Quando ninguém está vendo? E a gente acha que a gente pode fazer qualquer coisa. Não, você pode mesmo. O apóstolo Paulo já dizia: todas as coisas me são lícitas, mas não em todas me convém. Ele está dizendo: eu posso fazer todas as coisas assim, mas não faço, porque eu sei que vai desagradar o coração de Deus. Eu não sei qual que é o teu maior medo. Essa semana o Daniel me contou que fez uma pergunta para Sara, e eu fiquei chocada com a resposta dela. Daniel perguntou assim para Sara, brincando com a Sara: Sara, do que você tem medo?
Você sabe que eu queria uma criança de 6 anos, mas eu acho que eu já peguei ela meia pronta, assim, já com 12, né? E ela disse assim: não tenho medo de nada. Meio segundo para pensar: tenho medo sim. Ele perguntou: qual medo? Resposta da moça: o medo que todas as pessoas da terra têm. Que todos têm. Que medo é esse? De perder a mãe. Eu tenho medo que a mamãe morra. E eu fiquei pensando: gente, realmente todo mundo não quer perder a mãe, perder o pai. É muito duro, é muito difícil. Todos nós temos esse medo. Porque nós queremos ficar com as pessoas que nós amamos. Várias vezes a gente conversa no carro, eu e Paulo, falando sobre a minha sogra, né? E falando do papel tão importante na vida da Sara. E aí a gente vai orando, sogra, falando assim: Senhor, dá longevidade para minha sogra, para ela poder estar no casamento da neta. Ela tem 6 anos, conta aí, tá? Vai demorar muito não, acho que até os 23 ela já casa. Faz a conta. Mas para que permaneça, para que esteja junto. Eu não sei qual é o teu medo, esse é o da Sara. Qual é o teu medo? Independente de qual for o teu medo, Deus está com os olhos sobre você agora, nesse instante. Eu e o Paulo, nós temos um medo, é o mesmo medo que nós temos. Eu aprendi esse medo com ele. Não é medo exatamente, mas eu vou usar a palavra certa. Vou usar a palavra medo agora para você entender. Nós temos verdadeiro pavor. Medo e temor de desagradar o coração de Deus. Isso é tão forte dentro de nós que nos constrange tanto. Porque o nosso principal valor não está em perder coisas. Mas eu sei que se nós nos desviarmos do caminho do Senhor, se nós ferirmos a igreja por causa do pecado, por causa da nossa humanidade, e se nós não corrigirmos isso, eu sei que o Senhor ficará muito triste conosco, porque Ele nos entregou uma igreja, um povo, uma mensagem. E nós sabemos que Ele nos olha e nos cuida diariamente, a gente sabe. Eu contei esses dias que houve um episódio na minha vida em que eu perdi o temor rapidamente, mas foi questão de pouco tempo. Era o início da igreja e nós havíamos passado uma situação muito difícil. Nós pagávamos a conta de luz de uma pessoa que estava precisando e tirávamos de nós mesmos e a nossa conta era cortada. Demos tanto à igreja com muito amor. E aí houve um dia que eu falei assim: olha, amor, olha a situação que nós estamos com pessoas. Deus esqueceu de nós. Deus esqueceu da gente. Ele não olha mais para a gente. Ele não nos vê mais. Estamos passando por necessidade, alimentação. Precisa de comprar alguma coisa, remédio não tem. Olha o que Deus nos permitiu passar. E ele falou assim, como Jó falou para a esposa, né? A esposa de Jó disse assim: olha que você está aí, você está todo feridinho, você está todo marcado, você está pegando caco de telha, de barro para coçar a tua ferida. Nem eu aguento mais coçar você, já perdemos tudo, 10 filhos mortos, todos os animais morreram, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, só tem nós dois. Então faz o seguinte, tu já está quase morrendo, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela disse para Jó. Eu estou aqui, né? Obrigada. Amaldiçoa o teu Deus e morre. A resposta de Jó foi: você fala como uma louca. Toda borrada já, Bárbara? Como uma louca você fala. Eu aceito o bem que vem do Senhor e não vou aceitar a falta agora? Deus me deu, essa foi a resposta de Jó. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Ele estava dizendo: os olhos do Senhor não se fecharam sobre nós, sobre a nossa causa. Ele está vendo, Ele tudo vê, de dia, de noite, de madrugada. Não tem um segundo, não tem um minuto que Ele pisca a meu respeito. Ele está vendo, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, porque eu não o bendirei apenas na bonança, apenas na fartura, apenas quando eu tiver muito dinheiro sobrando. Eu também o louvarei quando eu não tiver tudo isso. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo olhou para mim na sala e eu chorando. Eu lembro bem desse dia, bem, como homem de Deus. Ele disse assim para mim, bem forte. Ele disse: pare com isso. Nosso Deus não nos abandonou. Vamos louvar Ele só quando nós temos, e quando nós não temos, nós vamos reclamar? Não, nós vamos agradecer. Eu não me prostrarei a isso. Eu louvarei ao Senhor. Você entendeu, Ângelo? Aquela hora eu fui constrangida pelo Espírito Santo. Fui para o banheiro chorar e disse: Deus, me perdoa, porque te louvei apenas quando tinha. Deus, muito obrigado, porque o Senhor está me fazendo passar pelo processo, como Davi passou por 15 anos no deserto, fugindo de um rei que queria persegui-lo, que queria matá-lo, que foi Saul. E no seu momento de maior angústia, de maior dor, põe para a gente aí de novo Salmo 121. Ele vai dizer: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? Sabe por que ele falou isso? Porque naqueles cumes, daqueles montes, os adoradores de Baal subiam para adorar Baal no cume daqueles montes. Então ele olhou para aqueles montes, talvez alguns com fumaça subindo, e ele no deserto de Parã, chorando, ele olha para aquelas pessoas adorando a outros deuses e diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele para: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não me prostrarei a outros deuses, eu não me prostrarei à falta, eu confiarei naquele que vive, que sempre esteve comigo e estará para sempre. Aquele que era, que é e que há de vir. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que tudo vê. Ele cuida do seu coração. Ele cuida da sua mente. E nos convida a ter uma mente como a dele. Há um tempo atrás, a moça que trabalha comigo como diarista, e eu gosto muito dela. E é muito difícil encontrar uma pessoa boa assim, né? E quando você encontra, você ora para Deus. Você fala assim: Deus, mantenha ela comigo. Você até fica com uma atitude às vezes meio egoísta: não vou compartilhar ela com ninguém. Mas eu não faço isso não, eu compartilho. E ela me mandou uma mensagem e disse assim: Anne, aconteceu uma coisa muito difícil, e eu vou precisar voltar para São Paulo. E foi muito difícil mesmo que aconteceu com ela, foi muito ruim. Eu não vou expor aqui. Mas eu tenho uma cunhada, e essa cunhada, ela pode limpar a sua casa tão bem quanto eu confio nela. Se eu confio, eu confio. Então a cunhada veio limpar minha casa. E nos primeiros 5 minutos de conversa que eu tive com a cunhada, eu disse assim: poxa, eu estou sentindo muita falta dela, mas eu espero que a fulana fique bem. E a cunhada disse assim: eu já sou crente há muito tempo, mas eu já falei para ela, isso é por causa disso. Ai, sinceramente, se ela me ouvisse, eu peguei, olhei para ela e disse assim: pode começar lá por cima. Foi a única vez que essa mulher esteve na minha casa. A única vez. Porque ela falou mal de uma pessoa. Ai, da tua diarista. Eu podia não conhecer a pessoa, não voltar mais na minha casa. Sabe por quê? Porque eu sei que o mesmo olhar que cuida de mim está olhando as atitudes do meu coração. E quando a moça voltou tempo depois: onde você me aceita de volta? Minha filha, volte, porque eu não consegui ninguém. Ela voltou. Poderia ter dito: olha, cuidado com a tua cunhada, viu? Ferina, falou mal de ti aqui. Ela não sabe até hoje
que essa cunhada falou mal dela na minha casa. Até hoje. Sabe por quê? Porque eu sei que o mesmo Deus que cuida dela, cuida de mim. E cura as minhas atitudes. Deus está nos convidando hoje a termos o temor do Senhor. E eu quero te convidar a ficar de pé, para que juntos possamos fazer uma oração. Vou pedir para que você pergunte para o Espírito Santo agora: Senhor, qual é a área da minha vida que eu ainda não tenho o teu temor? Faça essa pergunta para o Espírito Santo e espere o Espírito Santo te constranger. Baixe sua cabeça e pergunte: existe alguma área da minha vida ainda que eu preciso ter o temor do Senhor? Isso, feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Pergunte para Ele. Alguns sabem dessa história que eu já contei aqui. Quando Paulo viajava muito, sempre viajando muito, sempre ministrando fora. Um dia eu perguntei a ele: amor, não tem nenhuma gaiatinha não, uma atrevidinha, uma assanhadinha que vai para cima de você? Aí ele falou assim para mim: nem precisa completar, eu sei onde você quer chegar. Essas eu cumprimento assim: tudo bem? Duro. Não chega nem perto, ela quer vir para cá, vai para lá. Aí ele falou assim para mim: mas eu vou responder o que você precisa ouvir. Ele disse: Anne, muitos homens traem suas esposas, não é porque eles não têm amor por elas. A maioria deles, na verdade, quando perguntado por que você fez isso, ele diz: eu não sei, eu amo tanto a minha esposa, amo tanto, eu não sei por quê. Ai, a carne é fraca. Ele disse assim: você sabe por quê que eu não traio você? Porque eu amo mais a Deus do que a você. Eu amo tanto a Deus que eu tenho medo, temor de desagradar o coração dele. Como quando eu olho para você, eu vejo Deus. É por isso que eu tomo tanto cuidado com aquilo que eu vou fazer, como eu vou olhar para as pessoas, para não julgar, porque eu sei que Deus está sondando. Ele falou para mim: jamais isso vai acontecer, porque eu temo ao Senhor. E agora que você orou, pediu para o Espírito Santo falar com você, eu queria te convidar a entregar essa área da tua vida, seja lá qual for. Fala: Deus, eu entrego essa área da minha vida a Ti. Espírito Santo, vem dominar o meu coração. E assim como Davi, quando pensou que estava perdendo a esperança, que ele olhou e disse: eleva os meus olhos para os montes. Não, mas não é dos montes que vem meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele vai dizer que o guarda de Israel não dorme. E ele faz justamente essa colocação, porque naquele momento ele lembra do que Elias falou para os profetas de Baal. Naquele momento, enquanto ele escrevia, ele estava lembrando que Elias, quando olhou para os profetas de Baal, se martirizando, se batendo, querendo que Baal respondesse com fogo o dia inteiro, chorando, gritando. E Baal não respondia, porque Baal não é Deus. Então Elias falou assim: talvez ele esteja dormindo. É por isso que Davi escreve aqui nesse momento: o guarda de Israel não dorme, porque não dormiu quando Elias precisou. Não dormiu quando Josué precisou em guerra, que o céu parasse, e parou por horas no céu, para que a guerra fosse vencida. Não dormiu quando Jonas, quando foi chamado para missões, para ir a Nínive, Jonas tentou fugir. E Deus estava vendo e falou: vem cá, Jonas, não adianta você fugir do seu chamado, porque Deus está vendo você, e Deus está falando com pessoas hoje. Escute que isso é muito específico. Não adianta você fugir do chamado de Deus para você. Volte para o chamado de Deus na sua vida. Mas pastora, se eu não quiser, arque com as consequências da sua vida. Deus levantou outro em seu lugar. Mas é muito bom que você diga assim, porque essa porção é para você. O Espírito Santo está neste lugar.
nos conduzindo ao temor. E que nós possamos ter esse coração de temor ao Senhor.